Porque se tem algo que Jesus ensinou é o seguinte: ama a Deus acima de todas as coisas e amas ao teu próximo como a ti mesmo. Então, eu preciso amar a Deus, eu preciso ser intenso no meu amor a Deus, e eu também preciso amar o próximo. É como se eu amasse a Deus de tanta forma, fosse cheio pela presença dEle e transbordasse na vida dos outros. Isso é ser cristão. Isso é viver o cristianismo. Eu sou tão cheio dEle, eu estou tão cheio da glória de Deus, que não cabe dentro de mim e derrama nas pessoas que estão em volta de mim. 10 anos já. Parece que foi ontem, né? Lembro do dia que eu vim trabalhar em Matão, um representante, o Juninho, passando um momento difícil. E ali eu entrei no carro, lembro como se fosse hoje, eu peguei a Bíblia, saí, parado em frente à Praça da Abolição no horário de almoço. E aí ele começou a falar de Deus comigo, da Bíblia, e falou, eu perguntei para ele se ele frequentava igreja, tudo. Ele falou que sim. Ele falou, mas da tua igreja não tem aqui ainda, né? Eu disse, mas isso não é problema, né? Se você quiser, nós pegamos nosso carro e vamos vir para Matão pelo menos uma vez por semana e começar uma reunião aqui. Você topa? Lembro até hoje. Eu falei que sim, poderia sim. E que eu ia falar com a minha esposa, que a gente poderia estar marcando e conversar. E ele falou assim, eu topo. O neném dele estava para nascer, passou-se uns meses e logo ali a gente já começou a se programar para essa nova jornada. Eu lembro que quando naquele mesmo dia eu voltei para Jaboticabal, eu falei para você, amor, acho que Deus está movendo, não tem nada a ver com Sertãozinho, não tem nada a ver com outro lugar. Eu acho que Deus está nos conduzindo para Matão. Isso, o pastor veio conversar com a gente. Aí se passaram os 2 meses que faltavam para o meu filho nascer e a gente começou a frequentar as reuniões na casa do seu Venâncio. O Rafael foi lá na minha casa e aí me fez um pedido se poderia fazer uma reunião lá na minha casa, né? Eu falei, olha, o negócio é o seguinte, você pode vir, mas não vai ter gritaeira aí não, entendeu? Ele falou, não, tranquilo, entendeu? Pode vir. Mas eu falei que eu não ia participar, né? E aí ele veio, ele começou a vir e aí tocou no meu coração e eu comecei também a frequentar a reunião. Aí começou, né? A igreja aqui em Matão, começou na minha casa. Chegamos e no primeiro dia estava lá ele, irmã, meu irmão, Juninho, Isabela e mais alguns convidados. E ali a gente não imaginaria o que iria acontecer, né, após aquela primeira reunião. Que, se eu não me engano, de 7 ou 8 pessoas, semana após semana, semana após semana. Logo a gente já estava reunindo quase 30 pessoas no fundo da casa do meu pai, toda segunda-feira, lembra? Com certeza. E o sonho devagar ia criando forma, devagar a gente ia vendo a alegria que havia ao nosso coração todas as vezes que nós tínhamos que vir para cá, para essa cidade de Matão. Então o nosso sonho começou. Começou uma nova história, começou uma nova igreja. E a gente nem imaginava tudo que a gente ia viver e tudo que a gente ia passar. E ali foi se passando o tempo, né? Foram quase 6 meses, vindo todas as segundas-feiras. Aí depois de um tempinho, a gente começou a vir de quinta-feira para começar uma célula. Aí de segunda era o nosso culto, de quinta era a nossa célula. E a gente ainda estava ligado, né? A igreja sede de Jaboticabal, no início ainda com jovens, tinha louvor, a gente tinha a nossa supervisão, as nossas células, até que não deu mais, né? E aí a gente teve que começar a dar um foco maior em Matão. E eu lembro que esse momento foi um momento que nos marcou bastante. Por quê? Eu lembro que quantos domingos a gente saía de Jaboticabal cedo, você de um lado de uma rua, eu do outro lado, e a gente batia naquele bosque inteiro evangelizando. De porta em porta. Convidando. E era uma alegria saber que nós estávamos carregando algo que era muito maior que nós, que é essa palavra, que é o Evangelho, aquilo que a gente veio anunciar aqui nessa cidade. E foi um tempo muito marcante pra gente, né? E a gente não imaginaria, né, que logo depois
Deus já estava preparando um lugar. Procuramos muitos, não achava, não abria as portas, lembra? Até chegamos a fechar com um lugar, de repente o dono do barracão deu para trás, alugou para outra igreja, mas é porque eu creio que Deus já tinha preparado o lugar certo, porque no mesmo dia Deus preparou a casa e preparou o lugar da igreja. E em 2 dias, chegou no serviço, pediu as contas, fez o acerto, fizemos a nossa mala e seguimos viagem em mudança para Matão. E ali começava uma nova jornada. É neste lugar que o impossível começa a se tornar possível. É nesse lugar que o irreal começa a se tornar real. É nesse lugar que o improvável começa a se tornar provável. É nesse lugar, não é em outro lugar. Encontramos um lugar. Só que aí nós tínhamos um desafio. Achar a dona, achar um valor e tudo mais. E aí me recordo que do valor último que estava alugado o salão para o que estava sendo pedido para a gente era o dobro. Cheguei no bispo e falei: bispo, encontramos um lugar, gostaria que o senhor fosse ver. E eu perguntei o preço, mas o preço assustou um pouco, porque estava acima da nossa condição. Mas eu fiz um desafio, porque eu sei que Deus estava na vida deles, mas a gente precisa ter uma prova com Deus, se Deus estava aprovando o trabalho lá em Matão. E eu falei: olha, se ela fizer R$1.200, esse é o sinal de que Deus está aprovando começar o trabalho em Matão, alugando o salão. Eu lembro que eu falei assim: Senhor, se o Senhor está na frente, o Senhor vai tocar no coração dessa mulher e vai baixar o valor. E eu lembro que um dia eu peguei minha motinha, vim para Matão e orando. Falei assim: eu vou achar a casa dela. E ela morava no sítio. E fui para o meio do mato, onde eu nem sabia onde era. Encontro uma saveira de frente. Eu parei a mulher e falei assim: escuta, você conhece? Eu falei o nome da dona, né? Falei: o que você quer com ela? Falei: queria falar sobre a respeito de um salão e tal. Ah, sou eu. Encontrei com a mulher no meio de uma estrada de terra. E ali falei para ela: olha, não tem jeito, o que a gente pode é X. E o meu telefone toca depois de uns 40 minutos e era ela falando: ok, nós vamos fazer. E para a glória de Deus, ela aceitou a nossa proposta. E isso foi um sinal e que trouxe alegria e a aprovação de Deus com o trabalho da Viver lá em Matão. Lembro que eu voltei chorando para Matão, para Jabuticabal, lá em cima da moto. Liguei para o bispo na hora, liguei para você, né? Foi aquela alegria. E aí começou a jornada. Viemos com uma turma de discípulos lá de Jabuticabal, reformamos, limpamos tudo. Isso foi, me recordo, numa quinta-feira, quando foi no domingo, nós já estávamos inaugurando a igreja. Já estávamos aqui, né? Tudo preparado, tudo pronto, naquela ansiedade, né? Aquela emoção, era tanto sentimento que passava na nossa cabeça, mas de ver essas portas se abrindo pela primeira vez, marcou a nossa vida. O salão ainda, né? Muito... sem pintura, sem acabamento. Tava arrumado, né? Não tinha nem som direito, não tinha nada, né? Mas vamos para dentro. E ali começou. Mas o sentimento era que aqui é a nossa casa. Essa era a certeza, que Deus tinha algo. E começou o trabalho, né? Pouco tempo depois formamos uma primeira turma de obreiros. Até então tínhamos passado por muitas outras igrejas, né? Mas nenhuma tocou realmente quando nós encontramos aqui, a Viver. O que mais chamou a atenção mesmo também foi a forma de trabalho, né, dos pastores, o evangelismo, a maneira de acolher as pessoas, fazer as pessoas se envolverem no trabalho, né? E, inclusive, nós somos um dos primeiros, né? Sim, um dos primeiros mesmo, realmente. Fomos obreiros, fomos líderes, né? Estamos aqui desde o começo, graças a Deus. E, assim, se eu não tivesse encontrado a Viver antes, né, encontrado aqui na Viver, eu não sei o que seria de mim, foi algo
e tocou a minha vida. Realmente. Eu lembro que pela fé a gente comprou uma bateria sem ter baterista. Eu falei, não, vou comprar bateria para ensinar, vai aparecer. E logo, né, começou esse processo. E foi, né, foi um momento muito legal da igreja. Até que eu viajava muito trabalhando, tomei a decisão de abrir mão de tudo. O Lipe tinha acabado de nascer com um aninho e viemos reformar o fundo da igreja, onde era um escritório, tudo mal acabado, fazer divisão com o banheiro, para a gente vir aqui para o fundo, para morar aqui, para poder formar mais pessoas na igreja, para a igreja ter uma sustentação. E foi um período que ali de muito aprendizado. Lembro que naquele início, a gente aqui morando no fundo da igreja, no gás, abrindo a igreja às 6 horas da manhã para oração, movimentando a igreja de jejum e trabalhando, e a igreja começou a crescer. Eu falei assim, amor, em pouco tempo eu creio que Deus vai fazer algo tremendo acontecer. Só que não.